Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo orientador sobre o assunto da semana 4. O assunto é para o segundo ano do ensino médio, o eixo temático é linguagem e línguas, a literatura e suas manifestações. Os conteúdos relacionados se encontram em concordância verbal e concordância nominal, até porque o tema também é concordância verbal e concordância nominal, tá? Então, nós temos aqui, para início de conversa, nós temos aqui uma frase, gente, nós temos aqui uma oração, no caso, né? Já que temos um verbo, então trata-se de uma oração. O cabelo do menino é muito bonito. Então, vocês têm aqui, né, palavras, né? Nós temos, foi feita aqui uma análise sintática, nós temos palavras. Cada uma dessas palavras, gente, pertence a uma classe gramatical, certo? O é um artigo, o, a, os, as, né? Cabelo, substantivo, do é uma preposição, porque nós temos aqui esse do, gente, foi feita a junção do de mais o o, que é o artigo, tá? Então, não posso falar o cabelo de um menino. Então, o cabelo do menino. Então, nós temos aqui a preposição do menino, substantivo. O é aqui é um verbo de ligação. Muito, um advérbio de intensidade, né? Que está modificando um adjetivo bonito. Então, bonito aqui é um adjetivo. Então, vocês têm aí para cada palavra uma classe, sabendo vocês que nós temos 10 classes gramaticais, né? Substantivo, adjetivo, pronome, artigo, conjunção e assim por diante. Então, são 10 classes gramaticais aí que vocês não podem esquecer. Aqui nós temos também a questão do sujeito e do predicado, certo? Então, nós temos aqui dentro dessa oração, nós podemos fazer a pergunta: quem é o, não melhor, o que é muito bonito? O cabelo do menino, tá? Então, nós temos o sujeito aqui, que é o ser, do que o qual nós declaramos algo, e a declaração desse cabelo, que é muito bonito, é o predicado, tá? Então, nós temos esse verbo aqui, gente, que está ligando, né, o sujeito ao predicado, ok? Então, em se tratando de concordância verbal e nominal, nós vamos ver claramente que o artigo está no masculino singular. E cabelo, gente, que é substantivo, está também no masculino singular. Então, por isso, o cabelo. Se nós tivéssemos o artigo no plural, seria os cabelos. Então, para ver concordância nominal, né? Já que a gente sempre nas concordâncias nominais nós vamos concordar o substantivo com o artigo, que é o nome também, são nomes. Substantivo é nome e artigo também nós chamamos de palavras que são determinantes também, né? Que se determina o substantivo aqui. Então, o cabelo, os cabelos. Então, se fosse os cabelos, então seria o verbo são, tá vendo? Então, o cabelo do menino é muito bonito. Então, em se tratando de concordância verbal, o verbo é está concordando com substantivo aqui e com seus determinantes, ó. O cabelo é muito, advérbio muito ele não pluraliza, bonito. Por que bonito no singular e no masculino? Justamente para concordar com o cabelo, que está também no singular e no masculino, né? Então, gente, vocês veem aqui que está havendo concordância. O cabelo do menino é muito bonito. Se fosse plural, seria os cabelos dos meninos são muito bonitos, tá? Então, é isso que o assunto traz aí, essa proposta aí de concordar verbo com substantivo, né, com sujeito, e que é a questão da concordância verbal. E a concordância nominal é quando a gente concorda o substantivo com os seus determinantes. Quais são os determinantes? São os nomes que ficam ao redor. Artigo, poderia vir aqui um adjetivo, um pronome, que ainda seria os determinantes, tá? Então, vamos lá. Perceba que todas as palavras concordam que o número é o singular. Então, vocês viram, gente, que o número aí é o singular? Tá? Nós falamos aqui o cabelo, né? Que o gênero é masculino. Ó, masculino, gênero, e o número é singular. E que a pessoa do discurso é terceira pessoa. Por que terceira pessoa? O cabelo. Ele, quando eu falo cabelo, eu tenho aí a terceira pessoa. Se eu for falar, o cabelo do menino é bonito, ele é muito bonito, tá? Então, eu uso a terceira pessoa. Isso demonstra que a frase tem uma concordância
Uma boa concordância nominal e verbal. Então, essa frase aqui, em se tratando de concordância, está perfeita, está escrita de uma estrutura gramaticalmente perfeita. A concordância nominal acontece quando há concordância em gênero. O que é gênero, gente? Quando a gente fala de gênero, a gente fala de masculino e feminino. E número, quando falamos de número, nós falamos de quê? De singular e de plural. Entre substantivo e seus determinantes. Quais são os determinantes que eu acabei de falar? Pode ser um adjetivo, o artigo, como aqui o or, né? Nós temos um numeral também, poderia vir, né? Um numeral, que são os determinantes. Então, quando eu concordo isso, esses determinantes com substantivo ou com sujeito, eu tenho aí a concordância nominal. Quando eu concordo o sujeito com o verbo, eu tenho a concordância verbal. Já a concordância verbal acontece quando há concordância em número, singular e plural. Quando eu falo de número, eu falo de quantidade, ó, singular, né? Singular, um, plural, mais de um. E a pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira. Quando a gente fala de pessoa, a primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa, tu ou você. Terceira, ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda, vós ou vocês. E terceira, eles ou elas. Tá? Então, sempre que algo for dito, né? Sempre nós vamos estar usando as pessoas do discurso, né? Neste momento, eu falo. Eu, primeira pessoa, né? E neste momento, você, que é a segunda pessoa, você ouve. Sempre assim, tá, gente? Então, quando houver essa concordância entre o verbo e o sujeito, nós vamos ter aí uma concordância uma concordância verbal. Já fala verbo e sujeito, verbal. Vimos, portanto, as regras gerais relativas à concordância nominal e à concordância verbal. Então, vamos fazer algumas atividades. Lê as frases seguintes e corrija os problemas de concordância verbal ou nominal que elas apresentarem. É realmente louvável, olha só, é realmente louvável os esforços que vocês empreenderam para nos ajudar. Portanto, qualquer que sejam os resultados, agradecemos muito. Então, vocês estão vendo aqui, os esforços é o sujeito dessa oração. E aqui nós temos resultados, que sejam resultados, agradecemos muito. Tudo plural. Agora, é realmente louvável os esforços? Olha só, gente, não está havendo concordância aqui, né? Vamos fazer uma correçãozinha? É realmente louvável os esforços? São realmente louváveis os esforços que vocês empreenderam para nos ajudar. Portanto, quaisquer que sejam os resultados, agradecemos muito, porque aqui, ó, os resultados, quaisquer, então vamos então concordar resultados com esse pronome qualquer. Então, quaisquer resultados, agradecemos muito, certo? Quando eu reavi os livros, nunca mais os emprestei. Alguma coisa está errada. Olha só, quando indica o que, gente? Futuro. Nós temos aqui uma expressão, está no subjuntivo, né? Futuro. Quando eu reavi, esse verbo, gente, quando eu reouver, né? Quando eu reouver os livros. Para quem a entrada é proibido? Olha o aqui, gente. Esse azinho antes de entrada muda tudo, certo? Para quem a entrada é proibido? Se a entrada, então o proibido aqui deve ser mudado, né? O que vocês vão fazer aí? Os alienados sempre mantêm-se neutros. Os alienados, eu tenho aqui um sujeito plural. Lembrando, gente, de colocação pronominal, eu tenho aqui um pronome se. Esse se está de forma incorreta aqui, por quê? Esse se está na forma incorreta, por quê, gente? Porque eu tenho sempre, que é um advérbio de tempo. Quando isso acontece, esse se tem de vir aqui para trás do verbo. Então, os alienados sempre se mantêm. Só que se mantém, tá faltando o quê? Um acento aí. Vocês lembram do acento? Quando é plural, quando é singular? Quando é plural, tem que vir acentuado aí. Então, esse se também ele vai para trás aqui do mantém, ok? Seguem anexos as cartas minhas, ou melhor, desculpe, seguem anexos às cartas minhas poesias para você. Então, se o sujeito aqui está no feminino, as cartas, como é que eu digo anexos? Sempre seguem anexos. Então, se as cartas, se eu tenho aqui a expressão no plural, feminino, então eu tenho que colocar o quê? Anexos,
Tem que fazer essa correção. As provas que contivesse mais erros seriam comentadas. As provas, olha plural, mais erros seriam comentadas. Comentadas em relação às provas. Que contivesse, olha o verbo aí. Será que tá concordando, gente? Concordância verbal, cadê a concordância verbal aqui, gente? As provas. Então, vamos colocar o verbo aí para concordar. Polvo, polvo e lula. Eu tenho aqui um sujeito composto, não é isso? Sujeito composto por dois substantivos. Um que está no masculino e o outro que está no feminino. Só que eu tenho frescas aqui, que é uma palavra que caracteriza o polvo e a lula. São animais aí, né, do mar, né? Então, serão servidos no jantar. Até aqui tudo bem. Só que o erro está acontecendo onde? Eu tenho um substantivo no masculino e um substantivo, gente, no feminino. Quando isso acontece, eu tenho de fazer a concordância nominal aqui com o masculino, embora lula seja substantivo feminino. Então, parece aí que nós temos uma concordância machista, né? Poderia ser polvo e lula frescas mesmo, mas aí nós temos que fazer as regras de acordo à gramática. Polvo e lula frescas? Não, frescos, né, gente? Quando ele compormos uma canção de paz, poderá descansar. Quando ele, gente, olha a terceira pessoa aí do singular. Quando ele compormos aqui já não está concordando com nós. Não entra o nós, só tem ele aqui. Então, quando ele, né, compuser, quando é futuro, subjuntivo. Para a matrícula é necessário a documentação pedida, singular, feminino. Então, por que é necessário? Se eu tenho aqui um sujeito no feminino. Então, vamos colocar aqui, para a matrícula, é o que? Vai concordar com documentação. Então, vocês têm um texto aqui, que é um trecho do romance Grande Sertão Veredas, né? De Guimarães Rosa. Então, vocês vão ler esse texto. Vocês estão vendo aí esses verbos, gente, em destaque, ok? Não tenho. Eu entou. Esse entou aqui, gente, não tem mais esse acento aqui na primeira vogal. Eu enjoo. Lembra da reforma ortográfica? Tiraram, então, esse acento aí, tá? Enjoo, entou, tá bom? Rixava como nenhum, e ali aceitava o regime. Apreço eu tinha por Joca Ramiro. Notei. Se eu conhecia, notei. Então, vocês têm aí verbos, né? Em primeira pessoa. Rixava como com nenhum ali. Aceitava o regime, ele aceitava. Ela aceitava, eu notei. Se eu conheci, então vocês têm verbos aí também na primeira e na terceira pessoa. A qual classe de palavras pertence às palavras destacadas no texto anterior? Pertence às palavras. Vocês vão pegar todos esses verbos aqui. Oh, Desculpa, gente. Olha só, vocês vão pegar todas essas palavras, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 palavras e vocês vão colocar aí. Essas palavras pertencem a que classe gramatical? São substantivos, são adjetivos, são pronomes, tá? Pela regra de concordância verbal, os verbos devem concordar em número e pessoa. Número, a gente lembra de quê? Singular e plural. E pessoa, gente, são as pessoas de discurso. Eu, tu, ele, eu, você, ela, eles, tá? Então, em regra, a concordância verbal vai sempre concordar em número e pessoa com o quê? Com o que vai concordar, gente? Com qual elemento sintático que eu falei logo no início? Os verbos destacados estão em primeira pessoa do discurso, por quê? Relacione a sua resposta com o conteúdo sobre os tipos de narradores. Então, vocês vão ver aí que os verbos destacados estão em primeira pessoa. Nós temos verbo também em terceira pessoa. Né? Houve um erro aí, mas vocês vão, é claro, vocês vão relacionar a resposta de vocês com os tipos de narradores, focando aí a primeira pessoa do discurso. Então, por que esses verbos destacados estão em primeira pessoa? Tá? Então, respondam aí. Para quem não compreendeu, precisar de pesquisar, vocês têm as referências aí, referências bibliográficas, ok? Então, busque aí para vocês se inteirarem melhor do conteúdo, tá bom, gente? Qualquer dúvida, estarei aqui à disposição de vocês. Fique com Deus.